Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quero rapidamente aqui agradecer a todos pelas contribuições, que eu sei que todos aqui ajudam da forma que podem, né? A Casa Espírita, ela sempre precisa do apoio de vocês. E quando eu falo apoio, não é somente o financeiro, mas é a presença de vocês, é quando vocês trazem as crianças, né, para ajudar nesse processo aqui da reencarnação. É sempre muito bom ter essa base, poder crescer, pelo menos com esse exemplo. Hoje em dia, tão difícil, a gente vê muitas famílias se afastando da espiritualidade ou de religião por maus exemplos que têm recebido. E a gente não pode nunca perder a fé. Nós precisamos sempre manter o pensamento, porque a gente sabe que no caminho a gente vai ter sempre muitas atribulações e sempre muitas dificuldades. Vamos viver numa sociedade onde muitos dos nossos irmãos vêm para cá ainda com grandes dificuldades e causam muito por conta dessas dificuldades. Mas a gente não pode tomar isso como regra. Nós devemos tomar como regra Jesus, nosso irmão. Ele nos ensinou o verdadeiro caminho. Então a gente tem que ter sempre muita fé e acreditar no amanhã. E principalmente quando se trata das crianças, dar bons exemplos, não somente as palavras, faça isso ou faça aquilo, não, demonstre. Quando você vê em uma casa espírita, a criança que cresce vendo os pais estando numa casa espírita, ela cresce com aquela imagem, aquela lembrança, e tem assim esse exemplo dos pais, que se eles vinham é porque é algo importante. Que a gente aprende aqui, a gente escuta nas palestras, a gente possa levar também aos nossos familiares que não estão aqui ainda na casa espírita, ou porque não podem, ou porque ainda não têm a mesma vontade que nós. Então a Casa Espírita sempre conta muito com todos vocês nesse sentido. A maior caridade que a gente faz pela doutrina é a sua divulgação, não é isso? Que a gente possa levar os conhecimentos, as reflexões que vamos ter aqui hoje para os nossos irmãos, todos eles. Então eu vou convidando a todos que a gente feche os olhos neste momento. E vamos então elevando o pensamento, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre com aquele olhar doce, compassivo, de braços abertos, sempre esperando por nós. E vamos aproveitando este momento para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, agradecer pelas oportunidades que recebemos todos os instantes, oportunidades de aprendizado, de trabalho, de convivência. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que ele nos deixou. Agradecer aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber, para que aqui pudéssemos então ter o tratamento, receber essa energia tão salutar que nos ajuda muito nesses tempos difíceis, nesse planeta ainda de provas e expiações. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo querido que Deus confiou a cada um de nós, para que nos ajudasse em nossa jornada, nos protegesse, nos inspirasse, para que nos lembrasse dos compromissos assumidos lá na erraticidade. Agradecer também a presença dos irmãozinhos queridos, que são trazidos pela espiritualidade, para que nesse momento de reflexão e de estudo possam também aprender e aplicar em sua vida esses ensinamentos. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Eliana, que ela consiga aqui passar tudo o que ela se preparou com tranquilidade, para que a gente consiga então absorver o máximo possível, aplicar na nossa jornada, compartilhar com os nossos irmãos. Com o pensamento em Jesus, coração sereno, vamos iniciar esta noite de palestra com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui novamente para trazer um estudo muito interessante sobre Jó. Então, a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre Jó na perspectiva espírita. A gente vai primeiro fazer uma releitura desse texto e ao final a gente vai conseguir ter uma compreensão do que seria o simbolismo da história de Jó. Nós sabemos que a Torá, assim como a Bíblia, oferece várias interpretações, como se tivessem 70 faces. Então nós trouxemos aqui apenas uma pequena contribuição daquilo que conseguimos compreender sobre esse texto, com a ajuda de alguns amigos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Jó. E a fé, para a gente entender o significado dessa palavra para Jó e para todos nós, a fé nós pensamos que muitas vezes é a crença, mas no sentido hebraico ela não se refere apenas a acreditar, e sim a fidelidade. É acreditar, mas agir conforme a crença. Então eu tenho fé, sou fiel a Deus. Então é neste sentido que a gente vai trabalhar a questão da fé. E para a gente começar a compreender Jó, é complicado sem a gente adentrar aos ensinamentos do Espiritismo. Muitas vezes o próprio Espiritismo tem algumas chaves de interpretação que, se a gente pegar a Bíblia e o Antigo Testamento, fica muito difícil de interpretar sem essas chaves interpretativas e simbólicas. Então a gente vai começar com uma história, com duas histórias, para compreender depois a história de Jó. Esse livro é muito legal, Jesus no Lar, ele tem várias histórias, e justamente sobre Jó a gente vai falar sobre o capítulo Os Descobridores do Homem. Então conta ali Neio Lúcio algumas histórias em que, na casa singela de Pedro, Jesus se reunia com os apóstolos e trazia também parábolas, ensinamentos, histórias que não estão contidas na Bíblia, mas estão contidas neste livro. E são histórias, muitas vezes, que possuem chaves interpretativas para a gente compreender a própria Bíblia. Então, na casa de Pedro havia uma discussão ali sobre a fidelidade. Os discípulos estavam tentando compreender o que era ser fiel. Jesus então começa a contar uma história para todos eles. Ele vai dizer que existia um homem que era consagrado a Deus. Um homem que então atraía a atenção dos arcanjos, porque era uma pessoa muito boa, uma pessoa que praticava o bem, uma pessoa de que todos falavam, e tanto que todos falavam que a popularidade desta pessoa foi chegar até os anjos, chegou até os anjos. Então, os anjos vão convocar para os testes. Essa pessoa, ela vivia pautada na fé, trabalhava acerca da caridade, fazendo caridade para todos. Ele buscava a própria iluminação, conduzia de uma forma serena, mansa, pacífica, buscava a humildade, a serenidade, a retidão, buscava auxiliar a todos, e todos conheciam este homem. Então, por muito se falar dele, os anjos ficaram sabendo e pediram então a Deus que o levassem até os céus. De fato, ele parecia ser uma pessoa muito boa, então não merecia mais ficar reencarnado na Terra.
E aí os anjos convocam então uma reunião e pedem para que Deus o eleve. Então, esses anjos são enviados em forma de provas para testar se realmente esse homem era fiel a Deus. Deus vai permitir então que esse homem seja testado para aferir a moralidade dele, aferir as virtudes e verificar se justamente ele continha aquilo que era falado sobre ele e que as pessoas percebiam sobre ele. Então, vêm os anjos educadores. Primeiro, a necessidade acomete aquele homem. Privações de todos os tipos, limitações, doenças, problemas financeiros, reveses, tudo começa a acontecer na vida daquele homem. Mas ele, com muita perseverança, resiliência, vai vencendo as limitações, agradecendo a oportunidade de passar por aquelas experiências, porque é com elas, com aquelas dificuldades, que ele aprendia ainda mais a louvar a Deus, a encontrar a gratidão nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nos momentos de dor, ia passando por aquelas limitações, que são as necessidades físicas, materiais, de ordem biológica. Ele superou todas elas. Então, os anjos educadores enviaram novos testes. Esses testes seriam então o dinheiro. Deu muito dinheiro a ele para ver o que ele faria. Então, ele, com muito dinheiro, se viu no primeiro momento assustado o que faria, mas lembrou-se que o dinheiro é necessário para que todos nós possamos sobreviver. Então distribuiu um pouco, ofertou para a caridade, adquiriu o equilíbrio financeiro e distribuiu muito dinheiro e muitos bens para aqueles que necessitavam mais do que ele. E assim superou mais uma prova, a prova do dinheiro em abundância, retendo para ele apenas aquilo que era necessário e passando à frente, auxiliando muitas outras almas que necessitavam de bens materiais. E então, superado mais um teste, os anjos enviam o teste do poder. Dão um cargo para ele de renome, onde ele tinha muito poder. E ele, lembrando que o poder é para educar as pessoas, para trazer influência e para trazer melhorias, infraestrutura melhor, contatos, para que todos pudessem ter uma vida, uma condição melhor, sejam elas financeiras, educativas. Começa a trabalhar esse poder de forma a angariar fundos, angariar recursos, angariar educação, para que todos pudessem usufruir. Então ele vai passando, também superando o teste do poder, não utilizando o poder para o mal, mas o poder em benefício de todos. Superando mais esse desafio, os anjos enviam novo teste para esse homem. Esse teste consistia em influenciá-lo de alguma forma. Então, um trabalhador que não gostava muito dele começa a fazer uma fofoca de cunho pessoal sobre as atividades que ele fazia, sobre a caridade, sobre como ele vivia, e assim atinge o orgulho, atinge o interesse pessoal desse homem. E quando ele ouve falando mal dele, falando mal de como ele administrava, o orgulho ferido traz ao coração dele a raiva, a cólera. Em desequilíbrio com a cólera, ele briga com os familiares, com os trabalhadores, e todo o trabalho que ele tinha construído em benefício da caridade, ele coloca em desequilíbrio.
Então uns saíram do trabalho, ficaram amedrontados, e aí ele desequilibra toda a equipe que estava junto dele. Ele então cai nessa cólera. E aqui o Cristo vai dizer que raras vezes, quando somos enfrentados pelo interesse pessoal, nós passamos no teste desta vaidade, né? Raras vezes nós conseguimos superar a raiva, a cólera, por conta do nosso próprio egoísmo, do nosso interesse pessoal, do nosso amor próprio ferido. E por conta disso, acabamos sucumbindo aos testes divinos. Então aqui, Neio Lúcio vai contando que o Cristo se refere que muitas vezes nós tratamos a fé de uma forma superficial. Não superficial porque ainda queremos ser hipócritas, mas superficial porque ainda não recebemos tantos testes para de fato aferir a nossa fidelidade, a nossa fé. E quando esses testes são acometidos na nossa vida, muitas vezes ali encontramos a necessidade de melhorar em algum grau, em algum ângulo, em algum setor das nossas emoções, da área da nossa vida. E muitos caem quando os testes da necessidade chegam. A falta de dinheiro, a falta de saúde, a falta de um ente querido, a falta de infraestrutura, a falta de tudo. Muitos se revoltam e não conseguem superar. Outros caem através do dinheiro, porque começam a juntar para si e se tornam egoístas e avarentos, não distribuindo o dinheiro, não fazendo o dinheiro também percorrer por outras vias. Então acabamos em desequilíbrio e não superamos aqui também. Outros, o Cristo vai dizer que acabam sucumbindo pelo poder, utilizando o poder para benefício próprio, né? Escravizando muitas vezes outras almas, perseguindo outras pessoas, como a gente vai dizer, da carteirada, né? E a gente sucumbe pelo poder. Então, ele vai dizer alguns, mas aqui são raros aqueles que vencem a raiva, aqueles que de fato são tocados pelo interesse pessoal e conseguem superar a própria ira. Porque nós estamos ainda cheios de nós mesmos. Tudo aquilo que nos toca mexe conosco e muitas vezes nós falhamos neste teste. Agora a gente vai contar outra historinha. E essa historinha do devoto incompreensível, a gente vai fazer uma espécie de imersão, como se estivéssemos nessa história. Então eu vou contar utilizando você para que a gente se imagine nessa situação. Diz aqui então o irmão X, Humberto de Campos, que havia um devoto que sabia pedir aos céus então a própria iluminação. Ele sabia que precisava se iluminar, que sabia que precisava colaborar, pedir auxílio da superação pessoal e na ampliação da compreensão. Então ele se perguntava, né? Como eu vou conseguir avançar se eu não tenho auxílio? Então ele pedia, por favor, Senhor, me auxilie a vencer a mim mesmo. Eu preciso iluminar-me cada vez mais para conseguir servir a Ti. Então, ele com uma prece muito sensível e muito tocada, pedia que Deus o amparasse na busca da superação dos seus defeitos para que ele pudesse então evoluir e elevar-se, avançar. Nessa prece, eis que então ele acalma e aí ele sai de onde ele está e vai percorrendo até
a sua casa. Então, se imagine nessa situação. Nós estamos aqui, muitas vezes, pedindo a Deus que nos auxilie nas tarefas, que nos auxilie a nos melhorarmos como seres humanos. Muitas vezes a gente se vê em quedas, a gente se vê em erros, a gente se vê caindo e a gente se envergonha das nossas próprias atitudes e pede: Senhor, me ajuda a ser mais manso, pacífico, amoroso, caridoso, fraterno, misericordioso. Me ajuda a ser ferramenta do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia, da tua sabedoria. Auxilia-nos a vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas sombras, que querem nos manter ainda nos sentimentos negativos, né? Nas ideias obsessivas, no rancor, na mágoa, na vaidade, nas injustiças. E a gente sempre pede para que Ele nos auxilie. Se imagine agora fazendo essa prece, pedindo para que Ele esteja ali te amparando e te auxiliando, para que você possa estar mais junto dele, para que você possa então elevar-se um pouco mais e Ele pudesse então te auxiliar nesta evolução. Neste momento, então você sai do centro espírita, a caminho da sua casa, alguém conhecido te para e diz: teu filho ou tua filha está com uma cólica terrível e os médicos disseram que ele precisa operar urgente. Sente nesse momento como você reagiria. E aí parece que algo já toma conta de nós, né? Um desequilíbrio, um medo, uma angústia. Então, angustiado que você está por conta daquele seu filho ou sua filha estar com um problema, você sem saber aonde ele está e que necessita de uma cirurgia urgente, começa a andar cada vez mais rápido para chegar até ele. Quando o seu amigo te encontra no caminho e diz: você perdeu tudo, sua casa queimou, teve um incêndio horrível, ninguém conseguiu salvar nada, você não tem para onde ir, não sobrou nada. E aí, como que a gente se sente nesse momento? Como sentiria aquele devoto? Como a gente se sente? E aí, atordoado que esse devoto estava, e acredito que muitos de nós estaríamos também, você, muitas vezes, sem conseguir se mexer, tenta avançar mais um pouco e chega um parente seu e diz: seu pai está no leito de morte, agora agonizando, precisa da sua ajuda. Ele está numa cidade vizinha, mas ele precisa de amparo. E os médicos já disseram que talvez dessa noite ele não passe. Nesse momento, perceba a dificuldade dessas lições e como nós nos sentiríamos com essa situação. E justamente essa história vem demonstrar esse sentimento humano e ainda desse devoto que buscava ali a compreensão, o auxílio de Deus, mas quando recebe então essas informações, desequilibra, fica atônito, angustiado, cai em uma cama e é dopado pelos médicos para continuar sobrevivendo e esquece que muitas vezes Deus poderia ali curar o seu filho, restituir a saúde, devolver tudo que ele perdeu em estrutura na sua casa. Esquece que para Deus nada é impossível e que poderia dar o descanso merecido que seu pai tanto precisava naquelas horas de angústia. E cai em uma cama, doente, e quando iniciava o seu processo de evolução, ele interrompe e cristaliza na dor e na angústia. Assim,
Humberto de Campos diz que muitos de nós buscamos, na verdade, com o conhecimento do Evangelho ou da doutrina, posição privilegiada no reino de Deus. Nós queremos sentar à direita ou à esquerda de Jesus, queremos ser luzes e anjos, mas não queremos enfrentar as dificuldades, os testes que nos chegam para justamente aferir as nossas qualidades morais e sucumbimos. Então, olha que interessante, duas pequenas histórias para a gente começar a compreender o Antigo Testamento, que é a história de Jó. O Espiritismo nos traz uma facilidade tremenda dos ensinamentos antigos, porque através de histórias simples conseguimos compreender a nossa dificuldade ainda de avançar. E aqui, essa história se reflete em nós, nos nossos sentimentos, na nossa conduta como ser humano, na nossa conduta como religiosos ou como cristãos. Reflete o nosso interior buscando ali o auxílio divino, mas que muitas vezes, quando essas cruzes chegam, nós desertamos do trabalho. E nos ajuda a refletir o como devemos agir nas circunstâncias de dificuldade. E que aquilo de fato que esquecemos, que é o que Deus pode fazer, tudo e muito mais, o impossível, nós esquecemos quando os testes nos chegam. Que a gente possa, nesse estudo, se lembrar, quando as dificuldades nos procurarem, esses testes, anjos divinos pedagógicos, para aferir as nossas qualidades e virtudes morais, que para Deus nada é impossível. E que possamos nos fortalecer nessa fé de acreditar e de saber que, passando por isso, Ele nos restituirá tudo em dobro. Sejam eles o que nós achamos que perdemos, tudo será restituído. Então a reflexão hoje é essa, para a gente começar a pensar, de fato, se nós temos fé ou não. Sabemos que a fé, ela é construída, não é obtida de um dia para o outro. Tanto é que vemos aqui nas duas histórias que ela vai ser construída à medida que somos testados. E superando esses testes, conseguimos aferir então se temos a fidelidade ou não. Por que existem as provas? Se não para aferir também os nossos limites, para saber aonde nós precisamos melhorar, quais as áreas, aonde eu estou sendo mais grosseiro, mais intolerante, aonde eu estou errando, por que eu estou pensando ou fazendo o que estou fazendo, por que eu não mudo a minha conduta e a minha atitude. Então nós vamos entender que as provas, assim como na escola, aferem o conhecimento. As provas divinas aferem a moralidade, as virtudes que já conquistamos. Muitas vezes achamos que temos uma virtude, mas essa virtude ainda está de forma superficial, porque ela será aferida de verdade quando enfrentaremos a prova que vai ali demonstrar e mostrar para nós que de fato construímos aquela virtude ou não, ou ela ainda é superficial e precisamos trabalhar ainda mais para nos melhorarmos. Então, o descobridor do homem, na verdade, vai descobrir, são as aferições, aí os testes, né, que vão descobrir se a nossa fé é superficial ou é uma fé inabalável. Aqui a gente vai começar a estudar sobre Jó e sobre a fé que ele tinha. Então o Jó é mais uma explicação de como a gente deve trabalhar com a nossa fé, como é a conquista dessa fé e como é vencer e superar todas as dificuldades.
para que a gente possa de fato observar dentro de nós a nossa própria fé. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras, diz o Cristo na mensagem de Neio Lúcio. Então, nós estamos aqui nos qualificando através do conhecimento, da prática da caridade, que a Casa Espírita nos convida a trabalhar. E nós estamos tentando, com os estudos, modificar os nossos pensamentos, para que a gente possa ir modificando as nossas atitudes e comportamentos. E aí a gente vai testando isso na nossa família, depois no nosso trabalho, e assim com todos que estão ao nosso redor, que a gente tem contato. E aí a gente vai trabalhando essa educação moral do espírito para tentar evoluir. Nós aqui, para avançarmos em graduação, a gente faz o ensino fundamental, médio, depois o universitário, e a gente vai avançando com as provas e avançando em conhecimento. Na parte espiritual, na situação nossa de espírito imortal e eterno, esse avanço é feito através das provas sobre a nossa moralidade, que vai colocar em teste as nossas virtudes. E assim vão sendo aferidos. É que muitas vezes a gente vai receber essa cruz e vai se julgar abandonados por Deus. Vai julgar muitas vezes que Ele não nos ouve, que o Cristo não está próximo, porque algo ruim vem nos visitar. E esquecemos que essa situação, essa experiência negativa, muitas vezes são esses convites, esses testes que estão nos convocando à elevação do próprio espírito. Por isso, não queiramos uma vida sem dificuldades, pois elas não existem. É uma fantasia que criamos, que o próprio ego cria para viver apenas recebendo e sendo feliz. Mas nem no Novo Testamento, nem no Antigo, vai falar de uma vida sem dificuldades. Nós vamos ter várias histórias que vão falar em superação das dificuldades e não a ausência delas. Então, o Evangelho, as palavras do Cristo, foi muito deturpada nesse sentido, porque algumas pessoas pegam apenas um entendimento e esquecem de todo o resto, principalmente da crucificação do Cristo e desse ensinamento de Jesus na cruz. Ele carregando todas as dificuldades, ali sendo blasfemado, cuspido no rosto, ele perdoa, manso, pacífico. E tantos ensinamentos ele vai nos ensinar ali, principalmente quando o Pedro nega, e Humberto de Campos conta que Pedro olha para ele e aquele olhar de Jesus sem nenhuma crítica, sem nenhuma mensagem de reprovação, mas simplesmente aquele amor que ele via nos olhos de Jesus continuava ali, mesmo ele estando crucificado. Então a gente tem muito a aprender com as dificuldades, não queiramos viver sem dificuldades. E aqui a gente vai começar então a entrar na história de Jó, na fé que ele teve. Israel então vai entender um Deus baseado na doutrina da retribuição, nessa religião do comércio. E a gente vê que hoje em dia, às vezes não é diferente em algumas interpretações, as oferendas eram dadas, e aí se esperava uma retribuição divina. Então, se eu fosse ali e entregasse um cabrito imolado, eu receberia então abundância, fartura de alimentos, ou aquilo que eu havia pedido para Deus. Então, eu acreditava no passado, e muitas outras religiões ainda acreditam, que se eu fizer algo para Deus, vou receber algo em troca. Por isso ainda as promessas, eu prometo fazer aquilo e Deus vai me dar outra coisa.
E a gente não reflete que isso é uma religião de comércio. Deus não vai nos trazer benefícios próprios. Não é esse o conceito de entendimento da divindade que o Cristo veio nos trazer, que a Bíblia nos ensina. Então Deus não concorre com as vaidades humanas. Podemos pedir o que quisermos, mas se não for aquilo que merecemos ou que precisamos passar, não será dado. Então, entendia-se essa religião de comércio. Para receber, por exemplo, abundância, o dinheiro, ou para que Deus me abençoasse com um filho, com abundância de alimentação ou de dinheiro, eu ofertava alguma coisa para ele. Fosse em dinheiro, fosse em doação de animais, etc. Essa era a situação da época. E vamos ver na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, que Jó era esse homem íntegro, fiel, piedoso e dedicado que temia. Esse temor no sentido de respeito a Deus. E ele desviava do mal. Então ele tinha integridade, ele vivia de uma forma fiel às leis divinas e ele tinha respeito a Deus. A gente vai ver aqui que em hebraico o respeito significa obediência a Deus. Muitos entendem por temor, por medo. Não é. É obediência a Deus. E do hebraico Jó, Yob, simboliza então estar em hostilidade, aprovação, odiado. Então aqui parece que esta passagem, ninguém sabe ao certo se Jó existiu ou não, mas vamos interpretar aqui como uma forma simbólica de uma história para nos mostrar aquilo que precisamos aprender. Então a gente já entende que ele vai ser provado e que vai ser odiado. Por isso o nome Jó. A história começa com Satanás, e aqui é interessante, desafiando a integridade de Jó perante Deus. Então parece uma aposta, Satanás chega lá e fala com Deus, olha, seu servo, ele só é fiel porque ele tem tudo, ele é abençoado, ele é rico, né? Ele tem família, ele tem saúde, ele tem tudo na vida. Então, por isso que ele é fiel a você. Então Deus vai permitir que Satanás teste Jó. Vamos entender aqui que Satanás, no hebraico, significa o opositor. Tudo aquilo que se refere contrário à lei divina chama-se Satanás ou diabo, diabolos, que é aquele que é o opositor, está em oposição às leis divinas e não é um ser personificado do mal. Então, a gente já consegue captar que Satanás, ou seja, esse sentimento inferior, muitas vezes se encontra no nosso próprio meio. Quando nós estamos em oposição às leis divinas, estamos agindo como Satanás ou como o diabo, né? A gente já fala, né? Tem um diabinho fazendo isso, aquilo. É quando a gente está na nossa porção inferior. Emmanuel vai dizer que cada um de nós temos uma porção diabólica na nossa personalidade. Quando a gente age com raiva, com mágoa, com tristeza, quando a gente age de forma desequilibrada, estamos agindo então nessa parte inferior do próprio ser. E Deus permite então que Jó seja testado. Nós vimos as duas chaves interpretativas anteriores daquelas histórias. Passamos então a compreender que a história de Jó nada mais é que os testes divinos sendo encontrados com o interior do próprio ser humano para que ele se torne então um ser de virtudes. Esse Satanás, na verdade, somos nós mesmos quando estamos contrários às leis divinas e não queremos evoluir. Então demonstra na história de Jó a permissão, ou seja, o livre-arbítrio. Você pode agir como você quer. Eu te dei tudo, né? E você pode agir como você quiser. Os testes virão. E aí vamos aferir quem é você. De fato, se você será vitorioso na sua fidelidade ou não. Vai então simbolizar a nossa luta pela evolução, a nossa briga interior.
E aí começa a história de Jó, que ele começa perdendo tudo. Jó, que era íntegro e fiel, então começa a ser testado por Deus. Ali na história, ele deixa Satanás, mas já vimos anteriormente que são testes dos anjos para que afiram as nossas virtudes. Então Jó começa perdendo toda a sua riqueza, perde os seus filhos, a sua saúde, perde toda a sua família, inclusive a sua saúde. Então ele começa a perder tudo, os bens materiais, tudo que ele conhecia como amor na vida ele vai perdendo, inclusive aquilo que ele tinha, que era a única coisa, a própria saúde, começa a ficar doente, sozinho, solitário. Inclusive a sua esposa pede para ele abandonar a fé. Olha só a esposa, que interessante, né? Quando a gente está passando por dificuldades, às vezes vem uma voz que fala assim, para de ir no centro, não estuda mais isso não, olha só quanta dor você está passando. Você não percebeu que quando você começou a mexer com essas coisas, sua vida piorou? As dificuldades vêm, você tem que perdoar, que coisa chata. As pessoas estão vivendo a vida doidado e parecem tão felizes. Por que você tem que se limitar de tantas coisas? Por que você tem que se sacrificar em benefício dos outros, sem tempo para você mesmo? As vozes pedindo para que você abandone a sua fé. Aqui a esposa significa justamente essa voz encorajando com que a gente abandone o nosso percurso evolutivo, que a gente cristalize com foco apenas nas adversidades, nas dores, nas dificuldades. E aí, só que Jó demonstra pra gente nessa história que apesar de todo o sofrimento, ele se recusa a amaldiçoar a Deus. Ele questiona o propósito do seu sofrimento. Ele pergunta a Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu não vou te abandonar. Seja o que for que eu estou passando, o que eu vou passar ainda, eu não abandono a minha fé. Eu não renuncio a meu Deus. Eu sei que o que eu estou passando é muito difícil, quase insuportável para o meu coração. Mas eu sei que tem um propósito maior e que Deus vai me mostrar mais à frente, mesmo que eu não consiga enxergar. Então eu não o abandono. Eu sigo adiante. Aí vem os amigos. Os amigos tentam explicar o sofrimento de Jó como consequência dos pecados ocultos. Vem então o primeiro amigo e diz ali que o sofrimento dele é resultado do pecado que Jó deve ter feito por merecer, por isso que ele estava passando por isso. Chegou outro amigo, diz que é justo, é consequência das ações erradas que ele teve. Ele deve ter feito sim alguma coisa por merecer esses sofrimentos, que ele deve reconhecer isso. Vem o terceiro amigo, afirma que Jó merece sofrer até ainda mais. E Jó então cai na incompreensão e nas acusações. Essa reflexão é importante porque muitas vezes quando nos chega alguém para contar um sofrimento pessoal que está passando, nós chegamos a eles ou comentamos entre nós, mas ninguém é vítima. Aí a gente já começa a lembrar de toda a doutrina e falar, bom, mas se você está passando por isso é porque você merece passar por isso. Cadê o consolo? Cadê a misericórdia? Cadê o acolhimento? Porque a doutrina é o consolador prometido, não o julgador. Então, primeiro consolo, primeiro acolhimento. Depois, em outro momento, se a pessoa buscar ou perguntar, as informações devem e podem ser passadas de uma forma amorosa. Mas em nenhum momento a gente pode acusar as pessoas de dizer que elas estão passando por isso porque merecem, porque em reencarnações passadas fizeram isso ou aquilo. A gente pode se autoanalisar, mas não o outro. O Evangelho nos diz para que possamos observar a trave que tem dentro dos nossos olhos e não o cisco no olho do irmão. É aí que a gente começa a errar com os outros.
E Jó vai demonstrar tudo isso. Os amigos muito bem intencionados, tentando auxiliá-lo, falam: peça perdão a Deus, você fez alguma coisa errada. E ele diz: não fiz. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu sei no meu coração que eu não fiz. E os amigos tentam julgá-lo de alguma forma. E aí ele fica sozinho, incompreendido. E muitas vezes nos sentimos assim, quando a gente tenta dizer que estamos, em algum momento, sofrendo por alguma depressão, por ideias obsessivas. Eu lembro que na casa espírita, quando eu levantava a mão, trabalhava na mediunidade, ainda falava assim: eu acho que eu estou obsediado. Pronto. Fazia aquele silêncio. Eu quase fui expulsa de um trabalho, porque você não podia ser obsediado como médium. E eu sempre vivi momentos de obsessão e ainda vivo. Uai, quem não? Quem nunca? Então, a gente vê que esse acolhimento falta muito dentro da gente, porque a gente ainda está, às vezes, muito absorvido pelo conhecimento, mas esquece aí de dilatar o coração nesses momentos, né? Quando eu comecei na doutrina também, eu rezava o terço quando alguém me falava alguma coisa. O livro dos Espíritos diz isso, isso, isso. Vamos lá no livro dos médiuns, vai falar isso. Você está passando por isso, é por isso, por isso. Então, assim, analisava o caso todinho da pessoa de uma forma cruel. E aí a gente vai compreendendo que a doutrina não vai trazer esse tipo de julgamento. Não é para que a gente julgue os outros, nem analise os outros, mas se autoanalise. É para que você evolua. O outro você coopera e ajuda, e acolhe. Você se autoanalisa e tenta se melhorar. Aos outros eu dou o direito de ser quem são, mas a mim o dever de ser cada dia melhor, não é? Então, nós precisamos procurar mais consolar do que muitas vezes passar o conhecimento. Esse é um dos ensinamentos da passagem de Jó. E aí chega um último rapaz, Eliú, que estava vendo lá aqueles amigos falando com o Jó. E aí ele vai falar sobre a questão do sofrimento. Ele vai falar: olha, Jó, todo sofrimento tem um propósito. Né? Esse propósito muitas vezes são ferramentas pedagógicas que Deus quer te ensinar alguma coisa. É para que você busque ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. Então se fortaleça, porque você consolou muitas pessoas, mas quando você passa pelas privações e pelas dificuldades, por que você fica questionando Deus? Por que você não aprende com a dor, com as dificuldades e também se supera nisso? E aí ele conversa com Jó, Jó reflete, e aí sai a famosa frase de Jó: no saí do ventre de minha mãe e no retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó entende ali? Jó entende aqui que muitas vezes experiências ruins vão acontecer conosco. Não temos condições de avaliá-las e analisá-las, se é prova, se é expiação. E isso não importa também. O que importa é que tudo é impulso para a evolução do espírito. E o que vamos aprender com essas experiências? Jó aprende aqui que muita coisa que Deus vai nos mandar serão incompreendidas por nós mesmos. E tudo bem a gente seguir sem compreender. O Espiritismo não explica tudo e nem explicará. Nós temos uma gota no oceano. Muito ainda falta para a gente conhecer e para a gente aprender. Então, não nos limitemos no conhecimento que já temos. Abramos o nosso coração para essa relação íntima com Deus e peçamos a Ele para que nos mostre o que precisamos aprender com aquelas dificuldades. Então, fortalecidos nessa ligação, possamos superar todas as dificuldades. Deus, então, vai aparecer para Jó, lembrando de que os caminhos de Deus são incompreensíveis para os seres humanos. Não queiramos explicar Deus. O Espiritismo vai dizer que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas ele não vai esmiuçar, porque os espíritos vão dizer: é possível compreender Deus no estágio em que estamos? Não. Então não queiramos explicar Deus e dizer: Deus diz isso, Deus fala isso. Como? A gente está aqui tentando
aprender alguma coisa, compreender alguma coisa. A gente desconfia de muita coisa, mas saber mesmo, ainda não sabemos. Então não queiramos aprender tudo, ser donos do conhecimento, porque a gente não vai ser. Nos coloquemos aqui em humildes, para que a gente possa receber os conhecimentos e aplicar na nossa vida. Jó, então, se arrepende de suas palavras e é restaurado em dobro em relação ao que havia perdido. E aqui a mensagem mais importante que fica de Jó, que ele perdeu tudo. Perdeu os bens materiais, perdeu a família, perdeu a saúde. Mas enfrentando todas as dificuldades e reconhecendo que Deus estava com ele em meio às dificuldades, Deus então restaura em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele achava que ele tinha, tudo é duplicado. Como a nos dizer que vale a pena superar e que nós vamos ter essa retribuição se formos todos fiéis. Vamos ser restaurados em dobro. Então, tudo aquilo que você acha que perdeu ou que está perdendo, seja ele material, financeiro, seja ele biológico, né? Seja ele saúde ou um ente querido, tudo aquilo que você achar que está perdendo no mundo, você será restaurado. Nós estamos aqui de passagem, somos espíritos eternos, então nós nos focamos na materialidade e achamos que perdemos as coisas, mas a doutrina vem nos ensinar que tudo é transformação e que tudo será restaurado também. Emmanuel vai dizer aqui que quando você estiver passando por dificuldades, sofrimentos, angústias, martírios, quando você estiver perdendo tudo, estiver solitário, não tiver mais ninguém na sua vida, e daqui para frente muitas vezes a gente vai perdendo pais, mães, parentes, né? Saúde, a gente começa a perder nessa vida. E a gente vai sentindo que a gente precisa resgatar alguma coisa. A gente quer correr contra o tempo, quer voltar a ser jovem, quer voltar a ter contato com aqueles que já se foram. Aprendamos a perder. Aprendamos a perder porque vamos ganhar em dobro depois. E embora você esteja perdendo hoje tudo aquilo que você achar que é o tesouro maior da sua vida, ainda assim, diz Emmanuel, você tem Deus. E quem tem Deus não perde nada, nunca. Tudo é restaurado, porque tudo está no nosso interior. Então, que possamos aprender com a história de Jó, com essa linda imagem, que iremos enfrentar dificuldades. Que essas dificuldades, essas experiências dolorosas, são testes para que a gente possa aprender com eles e evoluir em espírito. Somos testados para poder superar todas as dificuldades. E que nesse momento em que nossa consciência estiver voltada unicamente para aquele sofrimento, nos lembremos de Jó, em que tudo depois de superado será restaurado. E que embora estejamos passando e perdendo muito, temos ainda o tesouro maior da vida, que é Deus. Este ninguém nos pode tirar. Uma boa noite, muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos então neste momento, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade, agradecendo também pela nossa irmã, por essa linda palestra, essas reflexões, nos trazendo essa história tão importante, que, como ela mesma disse, independente se realmente Jó existiu ou não, certamente essa história foi trazida pela espiritualidade para nos mostrar a importância da fé, de nos mantermos perseverantes nos momentos de adversidade,
lembrando que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, que nós viemos aqui para passar sim por dificuldades, por provas, mas que não estamos aqui abandonados. Deus está sempre ao nosso lado. Já desde o início coloca aqui um mentor, um anjo, esse irmão de luz que nos acompanha desde o início, lá na erraticidade, na encarnação, durante a nossa jornada, nos acompanha até mesmo no retorno à pátria espiritual. Contamos com muitos irmãos que estão sempre nos auxiliando e que nós, ao exemplo do nosso irmão aqui de Jó, mantenhamos-nos sempre em fé, guardando realmente os ensinamentos de Jesus, o nosso irmão que nos ensinou tanto. Que possamos recordar essa história aos nossos irmãos, lembrar sempre dessa história quando estivermos passando por dificuldades e lembrando que se elas acontecem é porque Deus está nos dando a oportunidade de aproveitar este momento de dor para evoluir, para crescer, para que um dia estejamos assim como o nosso Mestre Jesus, em comunhão com o Pai. E vamos neste momento nos mantermos serenos, calmos, aguardando o momento do passe, lembrando que todos nós aqui precisamos do tratamento e como doentes num hospital precisamos estar em paz, tranquilos e serenos para recebermos o nosso tratamento. Que Jesus esteja sempre abençoando, protegendo, iluminando cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.